Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti, mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tua palavra não erra, Senhor. Ela acerta o nosso coração ao ponto de dividir juntas e medulas e a desnudar os nossos pecados e a fazer com que nós meditemos, nos arrependamos, nos convertamos deles e assim saiamos daqui melhores do que entremos. Fere o nosso coração esta noite, Senhor. Faz com que toda a nossa hipocrisia e soberba sejam apontadas de todos nós, sem que nenhum de nós fique de fora. Para que daqui saia, Senhor Deus, um coração renovado, humilhado para te servir. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. A palavra de Deus nos ensina a fazermos uma das coisas mais antinaturais para um homem caído, para não ser redundante, para um homem natural. A Bíblia Sagrada, ela diz que eu devo cultivar no meu coração a reputação do meu irmão como ele sendo maior do que eu, melhor do que eu. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar aos filipenses como eles devem se portar uns com os outros, ele diz no capítulo 2: tende em vosso coração um sentimento de que os teus irmãos são melhores do que vocês, são maiores do que vocês são. Essa é a disposição correta que um homem deve ter. Olhe para o teu irmão e diga: ele é melhor do que eu. E se alguém tiver dificuldade com isso, aí ele lembra: você se acha maior do que o outro? Então eu vou contar uma história aqui para vocês. E ele escreve lá no segundo capítulo da carta aos Filipenses. Havia um Senhor, Deus, todo-poderoso, glorioso, cheio de honras durante toda a eternidade. E ele decidiu se fazer homem, servo, escravo, miserável. Ele que tinha toda a glória se fez nada, para que vocês que não são nada tenham tudo. Para que todo o joelho ao final se dobre a ele. Ele primeiro se fez nada. Vocês têm dificuldade de enxergar nos seus irmãos melhores do que vocês? Então, lembrem-se de Cristo. Mas a soberba do nosso coração nos impede de agirmos assim. E é por isso, irmãos, que quando nós olhamos o pecado do nosso próximo, nós pesamos muito a mão. Nós somos muito duros. Mas é o nosso. Nós sempre temos 1 milhão de desculpas. E antes de adentrar na explicação desse ponto, eu queria fazer uma ressalva necessária. O texto bíblico não está nos isentando da necessidade do julgamento. Porque isso seria uma loucura. Nós julgamos tudo e isto é necessário que seja assim.
Vocês julgaram a igreja que vocês deveriam congregar, fizeram um juízo moral disso, e isso é bom. Vocês julgaram a pessoa que iria acompanhá-los durante a vida inteira aqui na terra, e isso é bom. Vocês julgam as atitudes dos seus filhos, e isso é bom. Vocês julgam se a pregação é bíblica ou não, e no sentido correto, isso é bom. Então, é necessário que haja julgamento. Só que o texto não está lidando aqui com o julgamento pelo julgamento, não condena o julgamento. O que o texto condena é o julgamento injusto. É a soberba, é achar que eu sou melhor do que o meu próximo. A partir de que eu digo isso? Quem lembra do capítulo 1, do verso 1 até o verso 32, percebe que o peso com que o apóstolo Paulo aponta o pecado dos gentios é muito forte. Ele diz, observe, verso 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a inverdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, e de aves, e quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. A respeito de quem Paulo está falando aqui? Ele está falando, obviamente, dos gentios, daqueles que não conheciam a lei de Deus. E como eles conheciam a Deus? Ele disse, porque pelas coisas criadas Deus se faz conhecer, pelos elementos da natureza, pelas as obras do Senhor, pelos seus feitos, pelos seus atributos manifestos. Quando o ímpio olha para a sua mesa e a mesa está cheia da bondade de Deus. E ele nega essa verdade com injustiça, dizendo, não, foi o meu trabalho, foi o meu esforço, foi a minha capacidade. Quando, por algum motivo, Deus o livra de um acidente, ele diz, veja como eu fui hábil aqui no volante, eu consegui me safar. E não dá glória a Deus. Quando ele, fazendo ciência, descobre algo bom para a humanidade, ele não revela a bondade de Deus em produzir sabedoria. E não somente isso. A lei de Deus, que estabelece todas as coisas como elas são, e as sustenta para que ele possa fazer ciência de acordo com parâmetros que são fixos. E ele não dá glória a Deus, mas dá glória ao homem. Por isso, verso 20 diz, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Quem? Os gentios. Agora, o que os gentios tinham para conhecer Deus? O livro da revelação mais simples, a criação, que nós lemos aqui no Salmo 19, durante a liturgia. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia discursa para outro dia. Esse é o primeiro livro, do verso 1 até o verso 6, lá do Salmo 19. No verso 7 ele diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. É o segundo livro da lei. A lei específica, a revelação específica do Senhor ao seu povo para a salvação. Mas os gentios só tinham o primeiro livro da lei, não tinham o segundo, e mesmo assim se tornaram inesculpáveis, porque o Senhor revelou-se a eles. E aí talvez os judeus começassem a se encher de orgulho ao ler, né, uma carta como essa. A carta foi para os romanos, mas não tenha dúvida que alguns judeus tiveram acesso e começaram a apontar o dedo para os gentios. É isso mesmo, vocês não prestam mesmo não. Bando de idólatras, não vão para a igreja, não dão os dízimos, não cantam os salmos,
não sabem o que é um culto reformado, não sabem o que é uma liturgia reformada, não sabem os 5 pontos do calvinismo, não sabem isso, não sabem aquilo, não sabem, não viu, não sei. Eu vi, eu conheço. Esse era o pensamento do fariseu. Eu sei, vocês não sabem. Eu faço, vocês não fazem. Aí chega o apóstolo Paulo no 2º capítulo, verso 1, e diz: portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É óbvio que ele está falando isso para qualquer pecador soberbo, mas especificamente para os judeus. Vocês estão pensando que vocês são superiores a eles, vocês são exatamente o mesmo nada que os gentios são, só que com requintes de crueldade. Porque eles, pelo menos, têm menos, eles sabem menos, eles viram menos, vocês viram mais. Se você ler a carta aos Romanos do capítulo 1 até o capítulo 5, mas mais especificamente até o capítulo 3, todo o esforço do apóstolo Paulo é para trazer essa mensagem. Judeus e gentios estão encerrados na mesma situação. Eles precisam, carecem da glória de Deus. E não há um sequer que não precise disso. E aí, a questão aqui não é mais o juízo, percebe? Mas é a soberba do coração. Quando eu me acho superior a um outro pecador. Paulo não fala isso do nada. Ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você abrir comigo, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versos 1 a 4. Diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então, o mais apressadinho na leitura aqui vai dizer, está vendo? Está proibido qualquer tipo de juízo, porque o Senhor começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o texto é autoexplicativo. Que tipo de juízo eu estou proibido de fazer? Porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. Então, cuidado com o peso do teu juízo. Cuidado com o peso das tuas condenações. Porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Isso não é uma forma de nos aterrorizar a respeito dos juízos. Cuidado, é melhor não julgar, para você não ser julgado. É melhor não tocar nessas coisas. Esses negócios de julgamento é perigoso. É melhor não se meter com isso. Não. Seja justo. Use a medida certa. Porque a medida que você usar vai ser a medida que será usada por Deus contra você. Esse é o primeiro ponto. Segundo, verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Qual é o cerne, o fundamento do erro? Não é nem só o peso. A incoerência e a hipocrisia que faz com que alguém pese demais o pecado do outro e alivie o seu próprio. Tu estás olhando o cisco que está no olho do outro, olha o argueiro que está no teu. Olha a trave que está no teu. Então como é que você pode ajudar um outro se você tem o mesmo problema? O teu problema é maior do que o dele ainda por cima.
Então, este tipo de julgamento está proibido. Não julgue quando você faz o mesmo. Quando você faz coisa pior do que aquela pessoa, não julgue. E é por isso que o tema geral, o princípio geral é olhe para o outro como se ele fosse superior a si mesmo, porque você não conhece. Então, via de regra, irmãos, nós devemos nos rebaixar, nos diminuir. Porque se eu estiver sempre olhando para o outro, para o meu próximo, e dizer ele é melhor do que eu vou incorrer menos nesse tipo de problema. Porque eu estou cultivando no meu coração a boa reputação do meu irmão. Eu não vou me envolver em milindres da minha mente, que é guiada pelo meu coração corrupto. E eu vou estar me preservando dessas coisas. Não tente tirar o cisco no olho do teu irmão quando tem um argueiro no teu. Aí depois ele explica o que eu devo fazer. Eu não devo, não julgue mais, não faça mais nada, deixe isso para lá. Viva uma vida completamente desligada da realidade. Não julgue ninguém para você não ser julgado. Esse é o discurso do mundo e esse é o discurso de muitos crentes. Aprendi a não julgar com Jesus Cristo. Não. Jesus está lhe ensinando a julgar. Só que não pelo juízo equivocado. Aí no verso 4 ele diz: ou como dirás a teu irmão? Veja, tua obrigação é dizer o teu irmão. Porque Mateus 7 não está desvencilhado em Mateus 18. Quando ele ensina que quando o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que fazer juízo de pecado. Quando o meu irmão pecar contra mim, eu devo ir até ele, entre mim e ele sozinho, eu devo resolver. Isso é passível de juízo. Só que eu não vou apontar o erro do meu irmão em Mateus 18 se eu tenho um pior. O que é que eu faço? Eu resolvo o meu e vou lá mostrar ao irmão dele. Qual é o ensinamento que geralmente nós ouvimos durante o nosso muito tempo de igrejas evangélicas? Talvez nem todos ouviram isso, mas boa parte. Não julgue. É melhor ficar calado. Não se meta com essas coisas. Porque Jesus Cristo ensinou. Não julgues para que não seja julgado. Só que ele disse, vai lá, resolve o teu problema e volta para apontar do teu irmão. Para ajudar o teu irmão. Hipócrita, verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Vai lá, ajuda o teu irmão. Não fazer juízo reto quando é possível é fazer mal ao irmão. E é óbvio que vocês não estão aptos para tirar todos os argueiros de todos os irmãos. Existem alguns argueiros que não são próprios para um membro comum da igreja ir lá e tirar. Existem alguns que vocês devem passar esta incumbência para o conselho da igreja. São tão espinhosos, são tão graves. Veja, eu consigo tirar um cisco no olho da minha filha. Mas se Deus a livre, se for uma coisa maior, eu tenho que levar para o médico. Eu não vou me atrever a me meter com uma coisa que eu não sei fazer. Este é o verdadeiro juízo. Agora, abre comigo em Lucas capítulo 18. Um outro ponto que é pano de fundo para Romanos 2. Lucas 18. A partir do verso 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele.
Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Somente até aí. Essa é uma parábola extremamente conhecida dos irmãos. A parábola do fariseu e do publicano. O texto fala que os dois homens subiram, né? Eles foram juntos e foram orar, fazer a mesma coisa. O fariseu era conhecido por externamente ser um homem da lei, ser irrepreensível, ter uma reputação ilibada, ser muito respeitado em todo o meio judaico. E o publicano era o cobrador de impostos. Ora, se cobrador de impostos já não é muito bem visto hoje, imagina naquela época. Os cobradores de impostos eram tidos não somente como aqueles que retinham aquilo que era do Estado, que não era pouco, mas além disso eles tomavam mais do que deviam. Então eram roubadores, não apenas tiravam o que era de direito, mas mais do que era de direito. Então, em senso comum, todo mundo odiava o publicano. O fariseu era bem visto. Esse fariseu vai para orar e começa a orar de si para si mesmo. Isso demonstra que o narrador, Lucas, ele é onisciente. O Espírito Santo revelou a este homem o que estava no coração do fariseu. Ele não orava de si para Deus, ele orava de si para si mesmo. Era de si para o seu próprio coração, dizendo: ó Senhor, veja as suas palavras, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ora, tu não és como os demais homens. Isso tem um fundo de verdade. Geralmente os fariseus não eram ladrões, não eram injustos, não eram adúlteros, mas era tudo externamente. O coração deles muitas vezes era podre. Mas ele está se auto-justificando diante de Deus em oração. Senhor, eu não sou assim, como os demais homens. Aí ele acha pouco e diz: nem ainda como este publicano, miserável, do meu lado. Se lembra do princípio inicial? Tende em vosso coração o teu próximo superior a ti mesmo. Aqui é o contrário. Eu sou superior a ele. Eu não roubo, eu não adultero, eu dou dízimo, jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Que oração é essa? Essa é a oração auto-justificada. Essa é a oração sem Cristo. Porque a oração em Cristo é: Senhor, eu sou miserável pecador. Eu não tenho absolutamente nada para te oferecer, mas uma coisa eu tenho: a obra do teu Filho, e eu confio nela. Salva-me, Senhor. Este não. Ele começa a relatar o que ele é. E o que está implícito aqui é que ele é melhor do que o outro. Aí vem o publicano, verso 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu com vergonha, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Parece que nem as palavras saíam do coração dele, da boca dele. Ele só dizia a mesma coisa: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí o comentário é: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Este é o princípio do relacionamento com Deus. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Portanto, este é o pano de fundo para que nós possamos adentrar novamente em Romanos capítulo 2. Você precisa se colocar abaixo do seu semelhante, entender que ele é melhor do que você, para guardar o seu coração da maledicência. Você precisa olhar para o juízo e fazer o juízo justo. Somente quando eu não faço o mesmo, porque se eu cometo o mesmo pecado que esta pessoa que eu vou repreender, eu deveria primeiro resolver o meu problema e só então tentar ajudá-lo. E me achegar a Deus sempre
com humildade, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Capítulo 2 da carta aos Romanos, verso 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. João Calvino comenta a expressão o juízo segundo a verdade. Ele diz o seguinte: a verdade deste juízo consiste em dois fatores. Primeiro, Deus punirá o pecado sem qualquer parcialidade, não importa em quem ele o detecte. Segundo, ele não leva em conta as aparências externas, nem se satisfaz com qualquer obra, caso não proceda ela de real sinceridade do coração. Então, Deus, em primeiro lugar, não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber se você é pobre, rico, alto, baixo. É segundo a verdade, é segundo o que está estabelecido. O que você fez é sobre isso que nós vamos falar. Você vai ser julgado, não porque você é, pela posição que você tem, mas por aquilo que você fez. É verdade que em determinadas posições existem atenuantes e agravantes. Então, para mim, que sou presbítero, com os irmãos, que são presbíteros também, os atenuantes são menores. Os agravantes são piores. Porque nós temos a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor, conduzi-lo de uma forma santa, dando bom testemunho, nosso e da nossa família. E quando um de nós cai, o peso é maior do que de um membro comum da igreja. Isso se repete com os pais, isso se repete com os governantes. A queda destes homens é uma queda que é agravada pela posição. Mas todos vão ser tratados pelo Senhor da mesma forma, no sentido que todos terão o justo juízo de Deus. E, em segundo lugar, ele não leva em conta a aparência externa. Deus não se deixa enganar, irmãos. Qual era todo o argumento do fariseu? Externo. Eu dou o dízimo. Quem vai dizer que não? Eu jejuo 2 vezes. Ele fazia isso mesmo. Eu vou para o culto toda semana, todo domingo. Todo mundo vê que você está aqui. Deus não será enganado pelo que você faz externamente. Mas Deus irá te julgar pelo que está no teu coração. Os homens dizem: coração é terra que ninguém anda. Vírgula. Deus anda. O coração do homem, que não pertence à jurisdição da igreja, no que diz respeito ao foro íntimo, quando você não revela o que está no coração. Essa verdade que muitos aprendem, né, para dizer: o que eu guardo no coração. Os presbíteros não podem fazer nada contra isso. Eu peço só que orem. Isso não é uma forma de se safar do problema. Isso é agravar o problema. Porque quando você fala, você está pedindo ajuda e é possível ser ajudado. Mas se você guarda no teu coração, Deus que julga segundo a verdade vai te julgar, meu irmão. E ele não tem argueiro para tirar do olho dele, nem cisco. Ele não vai perder tempo resolvendo o problema dele para resolver depois do teu. Ele vai em cima do teu. Então, Deus que julga segundo a verdade sobre estas tais coisas que vocês fazem, Ele conhece o teu coração. Para o judeu era muito fácil, né? Ele olhava, por exemplo, o verso 32, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, capítulo 1, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Aí o judeu olhava para dizer: não, eu não faço isso externamente e eu condeno. A justiça de Deus é segundo a verdade. Você pode condenar o pecado o dia inteiro. Você pode ficar na frente da televisão e chamar todos os deputados de ladrões. E nem todos são.
Você pode condenar todo tipo de maracutaia no Brasil. Toda loucura que nós estamos entramelhados por conta da injustiça desse país. É bom e justo que nós condenemos. Mas se você acha que pelo muito falar, Deus vai se enganar, conquistar no teu coração, não vai. O juízo de Deus é segundo a verdade. Não só a que tu falas, mas a que tu pensas. Não só daquilo que tu fazes, mas da intenção do teu coração. Você fala todo animado com teu irmão, alegre. No teu coração tu está pensando, ah, miserável, um dia eu te pego. É segundo a verdade. Dá o dízimo, mas é como se estivesse segurando o dinheiro assim. Fazendo planos, ah, se eu ficasse com esse dinheiro aqui, eu podia fazer isso, aquilo, passear com minha família, pagar aquela conta. O juízo de Deus é segundo a verdade. Eu vou para a igreja, mas a minha vontade de hoje era ficar em casa. O juízo de Deus é segundo a verdade. Elogia o que o próximo está fazendo, mas por inveja, está se matando no coração. O juízo de Deus é segundo a verdade. Ninguém pode se esconder do Senhor. Nenhum de nós poderá. Verso 3 diz: E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as, tu escaparás do juízo de Deus. Perceba que aqui uma contraposição entre uma das primeiras palavras, e tu, ó homem, com o final, o juízo de Deus. Tu, homem, estás pensando que vais enganar a Deus? É isso que vocês estão maquinando? Muitas vezes nós não escapamos nem da justiça dos homens. Quantos já foram presos no nosso país que nós pensávamos que nunca seriam? Depois foram soltos, é verdade. Mas pelo menos o prazer de vê-los presos nós tivemos. Nem da justiça dos homens escaparam. Mas aí com a maracutaia para cá, um ajeitadinho para lá, uma eleição mais adiante, a gente se ajeita e volta. Tu, homem, pensas que vais enganar Deus? Então, por um lado, irmãos, nós devemos olhar para essas coisas que acontecem no nosso país e sossegar. A prosperidade dos ímpios. Ah, não há nada pior do que a prosperidade dos ímpios para eles mesmos. Não há nada pior para o ímpio do que a prosperidade dos ímpios. Eles dão gargalhadas. Fizemos, acontecemos, roubamos, devolvemos. A gente foi lá e disse, mas eu fico imaginando as conversas que eles devem ter entre eles lá. Eu disse lá na Polícia Federal que roubei mesmo. Mas estou aqui agora, de novo, fazendo a mesma coisa. Ri. Passa o final de semana rasgando dinheiro. Tu, homem, tu pensas que vais escapar da justiça de Deus? Como os homens dizem, né? Quem ri por último, ri melhor. Pastores que passam o tempo inteiro defraudando a palavra de Deus, fazendo pressão na mente dos irmãos, psicologicamente, para arrancar até o último centavo das ovelhas. A gente fica olhando assim, mas comprou um avião, está andando nesse carro, a vida está tranquila. Tu, homem, pensas que escaparás do juízo de Deus? É isso que você tem que pensar no seu coração. Você pensa que vai escapar do juízo de Deus? Você não vai escapar do juízo de Deus. Pastores infiéis, hereges,
maus governantes. Mas vamos descendo. E tu, homem? Pai de família, que guarda no coração coisas que você não diria nem à sua esposa. Tu julgas que vais enganar até Deus, que vais escapar do juízo de Deus. Tu, homem. Verso 4 diz: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ele cita aqui uma sequência de atributos divinos: benignidade, paciência, longanimidade, e ele repete benignidade. Vocês conhecem isso? E ele tinha dito isso a respeito dos ímpios, a partir do verso 18 até o 20, ele disse no capítulo 1, vocês conhecem o poder de Deus, a sua divindade, a sua bondade, mas vocês negam isso pela injustiça. E o que é que os judeus que criam e que conheciam a lei estavam fazendo? A mesma coisa. Só que com mais detalhes. Um conhecia só pela criação, o outro conhecia pela revelação da lei de Deus. Nós provamos da benignidade de Deus, irmãos. Nós ouvimos sobre estes atributos, sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre a bondade, sobre a paciência de Deus. Todos os domingos ouvimos. Tu, homem, achas que não terás que prestar contas diante do juízo de Deus? Nós desprezamos a bondade de Deus. Sabe como? Essa comida não tem quem aguente, não. Todo dia a mesma coisa. É feijão com arroz, é feijão com arroz. Desprezas a benignidade de Deus. Essa mulher não tem quem aguente, não. Perturba o juízo, viu? Reclama. Tu está reclamando da mulher que Deus te deu. Tu reclama da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da providência de Deus. Tu reclama de tudo. E tu achas que não terás que prestar contas a Deus, ó homem? Irmãos, a gente precisa ter mais cuidado com a nossa boca. Com o que nós falamos a respeito de Deus, sendo tão conhecedores dos atributos divinos. Paulo está sacolejando aqui o povo de Deus, dizendo: acordem, vocês pensam que vocês são melhores do que os ímpios, vocês não são, vocês estão caindo exatamente nos mesmos pecados deles. E parem de ficar reclamando deles, porque eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E achando que não vão cair no juízo de Deus, porque tem uma Bíblia debaixo do braço. Aí por fim ele diz, verso 5, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Lembra da prosperidade dos ímpios? Esse é o resultado da prosperidade dos ímpios. E ele usa o termo entesourar, que é guardar em segredo aquilo que te é muito caro. Você guarda em segredo o que é caro para o teu coração e não diz a ninguém. E parece que tudo vai bem. Um dia, um homem de Deus, chamado Davi, ele teve desejo por uma mulher, de se deitar com essa mulher. E pelo poder que ele tinha, ele usou seus servos, a sua posição, o seu poder, e disse: traga essa mulher para cá. Ele se deitou com ela. E depois, sabendo que ela era mulher do capitão do seu exército, ele diz: mata esse homem. Matou Urias e ficou com Batseba.
Você pode ler a história de Davi, você vai embora lendo lá e aparentemente tudo vai bem. Estava lá cuidando do palácio, cuidando das guerras, sendo pastor de Israel, tudo bem. E se ficasse tudo bem até o fim, o que estava acontecendo com Davi era que Deus estava deixando, entesourando a sua ira para o juízo final. Mas Deus amava Davi. E por isso mandou Natã para conversar com ele. E Natã disse o seguinte: Davi, tem um homem rico, com um rebanho cheio de ovelhas. E tinha outro homem pobre, que só tinha uma ovelhinha. Pois esse homem rico, mau, foi lá, pegou a ovelhinha do homem pobre e roubou para ele. O que é que se deve fazer com esse homem? Davi, mata-o. Agora mesmo. Davi não fez isso simplesmente com cólera. Era o que a Escritura mandava fazer. É a lei de Deus. Julgue-se conforme o julgamento justo. Só que aí veio em seguida a fala de Natã: tu és um homem. Davi baixou a cabeça, certamente, e disse: pequei contra o Senhor somente. Eu ouvi numa determinada pregação que existem relatos dos puritanos dizendo que, muito provavelmente, entre o pecado e o pecado descoberto, foi um período em que Davi não produziu. Ele provavelmente não orava, não cantava os salmos e não produziu novos salmos. O final disso foi a conversa com Natã, quando ele disse: tu és o homem. Ele disse: pequei. Aí Natã diz em seguida: mas o Senhor já te perdoou, não morrerás. Que texto maravilhoso, irmãos. Que fez com que Davi se arrependesse e dali produzisse 2 gloriosos salmos, Salmo 32 e Salmo 51, que nós cantamos até hoje, nos nossos momentos de contrição. Mas que pena, porque nós temos poucos Natãs. Todo mundo quer ser Natã para apontar o pecado do outro, sendo que não aponta da maneira correta. É por trás, é com maledicência. Muitas vezes, de maneira injusta, falando do que não sabe, falando do que não viu, julgando no coração e passando juízo pela boca para outras pessoas ouvirem. Primeiro tira o argueiro do teu olho, depois vai lá e tira o cisco do olho do teu irmão. Mas é preciso, irmãos, que os irmãos tenham consciência que o trabalho dos presbíteros é como o trabalho do profeta Natã. O trabalho do pastor todo domingo é ser um Natã para os irmãos. E as igrejas estão tão mal acostumadas, que muitas pregações que foram expostas nesse púlpito, em outro púlpito seria motivo de uma divisão na igreja. Porque as pessoas detestam os Natãs, odeiam quem aponta o seu pecado. Mas foi um Natã que salvou Davi. Instrumento de Deus para a salvação de Davi. És tu, homem, Davi. Não tem YouTube que faça isso por você, não. Não tem. Não tem palestra. A melhor conferência internacional de teologia não faz isso. O melhor livro que você lê, pode ler o melhor livro de teologia, não faz isso.
que faz isso é um pastor comprometido. Presbíteros corajosos, que quando estão no gabinete com os irmãos, com amor, sabendo que eles mesmos também são pecadores, porém irrepreensíveis, e dizem aos irmãos: tu és o homem, arrepende-te. Porque se não for assim, irmãos, nós vamos produzir uma congregação de hipócritas e soberbos. Porque tem um culto reformado e olha para os irmãos lá fora e diz: olha aí, pentecostal. Olha o outro ali, evangelical. Porque tu julgas, porque julgas tu, ó homem. Pensas que não vais dar conta diante de Deus, diante do juízo de Deus? Não façam isso, irmãos. Respeitem os seus irmãos. Até pouco tempo, muitos de vocês não sabiam de absolutamente nada do que conhecem hoje. Tenham paciência com eles. Orem por eles. Cultive no nosso meio um respeito pelo outro, a ponto de olhar para o outro e dizer: ele é melhor do que eu. Até que se prove ao contrário, ele é melhor do que eu. Isso produzirá no nosso coração respeito, admiração. E assim, irmãos, nós vamos ter uma vida verdadeiramente cristã. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tua palavra, rica palavra, Senhor, está em nossos corações. E nós conhecemos mais do que os ímpios. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que não julguemos de acordo com os nossos próprios preceitos, mas de acordo com a Tua lei. Que não apontemos, Senhor Deus, para o outro aquilo que nós fazemos ainda pior, mas que nós possamos nos santificar todos os dias para ajudar os nossos irmãos. Sê Tu, ó Deus, o nosso juiz. Quando falharmos, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a termos misericórdia daqueles que falham também e se arrependem. Quando acertarmos, a glória é totalmente Tua. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. Fiquemos de pé, para que nós possamos cantar em resposta à pregação o Salmo 19. Amém.